Davi é levantado rei para substituir um rei que não adorava a Deus em verdade. Saul, ele era alguém rebelde. Saul era alguém desobediente. Saul era alguém egoísta. E ele não quis viver os planos de Deus para a vida dele. Ele quis viver os planos pessoais dele. Quantas pessoas querem viver os seus planos pessoais e não querem viver os projetos de Deus para a sua vida? Ao contrário de Davi. Porque Davi, quando foi levantado, Davi ele queria ser servo. Davi ele queria viver os propósitos de Deus. Esse foi o motivo do ódio de Saul por Davi. Era um sentimento de inveja, porque Davi, ele vivia os planos de Deus e Saul não queria viver os planos de Deus. Isso acarretou um conflito. Todas as vezes que você quiser viver os planos de Deus, você vai gerar um conflito com quem não quer viver os planos de Deus. Isso daí sempre vai acontecer, porque é um choque da verdade com a mentira. Então, Saul, ele era rebelde à palavra de Deus. Ele não fazia o que Deus mandava. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, para você meditar e guardar no seu coração. Todas as vezes que se quebra um princípio da palavra de Deus, esse princípio nos quebra lá na frente. Porque nós temos que viver regido pela palavra de Deus. E a palavra de Deus para Saul, a palavra de reprovação para Saul, está no primeiro livro de Samuel 15, versículo 23, quando o texto diz que Samuel falou para Saul: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Foi uma palavra de reprovação, de juízo sobre Saul. Então, Deus rejeitou Saul porque ele era rebelde, porque ele era obstinado. E o que é obstinado, pastor? É teimoso. Então, nesse texto que eu acabei de ler para você, o profeta vai comparar a rebeldia ao pecado da feitiçaria. Porque o que é um feiticeiro, irmãos? Feiticeiros são aqueles que invocam outros deuses para fins individuais. Era o que Saul fazia. Quem tem em desobedecer a palavra de Deus, invoca um Deus, imaginando e promovendo um culto pessoal. Era o que Saul estava fazendo. E não era só isso. Saul também, ele era alguém teimoso, glória a Jesus. Quem nunca se dobra à palavra de Deus. Tem pessoas, irmão, que é como Saul, tem alergia em obedecer. Não aceita ser servo, não aceita ser humilde, não aceita se submeter. E a obstinação, a Bíblia diz que é idolatria. Porque o obstinado, ele tem um ídolo. Quem é o ídolo dele? Ele mesmo. Ele adora ele. Ele adora a sua razão. Ele adora a sua vontade. Glória a Jesus. Ele faz dele um Deus. Saul fez dele um Deus. Quem age assim, perde a presença do Espírito Santo. Nós, como cristãos, a gente não pode se opor ao Espírito Santo. A gente tem que trabalhar em conformidade com a vontade do Espírito Santo. Saul não sabia que tinha perdido a presença de Deus, mas ele já tinha perdido a presença de Deus. Ao contrário de Davi, que andava em prudência e sempre alerta para que não se perdesse a presença de Deus. Ele vai falar no Salmo de número 51, verso de número 11, ele diz assim: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Eu quero dizer para você nessa noite que a gente pega esses dois exemplos. Pega um exemplo negativo, que é o exemplo de Saul, do que não se fazer. E pega um exemplo positivo, que é o exemplo de Davi, do que se fazer.